Você já teve a sensação de que a sua vida inteira era uma roupa que não era sua? Que você acordava todo dia, colocava aquela roupa, saía por aí, cumpria tudo o que se esperava de você, e no final do dia tirava tudo aquilo com um cansaço que não era do corpo, era de alma. Era o cansaço de quem passou o dia inteiro fingindo que estava em casa num lugar que nunca foi seu. Eu sei como isso é porque eu vivi isso por anos. Não foi uma crise dramática, sabe? Não foi aquele momento de filme em que tudo desmorona de uma vez e você cai no chão e chora. Foi bem mais silencioso do que isso. E justamente por ser silencioso, demorou tanto para eu perceber. Era uma inquietação que ficava nas bordas de tudo. Eu estava no trabalho e ela estava lá. Eu estava numa reunião de família, todo mundo rindo, e ela estava lá do meu lado como uma sombra sem forma. Eu estava numa roda com amigos, música alta, cerveja gelada, aquela alegria toda, e em algum momento eu olhava para o teto e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Não era depressão, não era ingratidão, era uma pergunta sem palavras que morava dentro de mim e que eu não conseguia formular direito, mas também não conseguia ignorar. A maioria das pessoas que sente isso faz uma coisa muito humana, que é tentar abafar. Troca de emprego, entra num relacionamento novo, faz uma viagem, compra alguma coisa, se joga no trabalho. E por um tempo isso funciona. O barulho cobre o sinal, mas o sinal continua mandando. Comigo não foi diferente. Eu tentei de tudo, mas tinha uma coisa específica que sempre me travava quando eu ficava quieto demais. Uma memória que eu não conseguia explicar direito. Uma noite, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Eu estava sozinho no apartamento. Eram umas 2 da manhã, e do nada me veio uma clareza tão absurda que eu cheguei a me levantar do sofá. Não foi pensamento, não foi emoção. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que eu nunca soube que existia dentro de mim. Eu soube, com uma certeza estranha e calma, que eu estava vivendo a vida errada. Não uma vida ruim, a vida errada. Como se eu estivesse lendo um livro e de repente percebesse que estava na página errada do capítulo errado. E sabe o que eu fiz com isso? Eu fui dormir. No dia seguinte, a vida engoliu tudo como ela sempre faz, e eu arquivei aquele momento como coisa de cansaço, coisa de hora estranha da madrugada. Mas ele não sumiu. Ficou lá, quieto, esperando, como água que vai subindo devagar debaixo do chão sem que você veja, mas que você sente na umidade dos pés quando para e presta atenção. E foi exatamente essa sensação que, anos depois, começou a aparecer com mais frequência. Não dramática, não urgente, só presente. Uma sensação de que havia algo correndo por baixo de tudo que eu era. Algo que não havia sido instalado por nenhuma experiência, por nenhum livro, por nenhuma conversa. Algo que sempre esteve lá, antes de tudo, antes do nome que me deram, antes dos papéis que aprendi a cumprir, antes da roupa. E eu estava começando, finalmente, a ouvir. Se você chegou até aqui e sentiu algo parecido com reconhecimento, me faz um favor e deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e me diz que esse tipo de conteúdo faz sentido para você também. O problema de começar a ouvir é que você não escolhe o que aparece primeiro. Eu queria que fosse paz, queria que fosse clareza imediata, aquela sensação de encaixe que você vê as pessoas descrevendo quando falam de despertar. Mas o que apareceu primeiro foi atrito, uma espécie de alergia ao que antes funcionava, como se o sistema interno tivesse mudado de configuração e as coisas que antes encaixavam perfeito agora raspavam. Teve uma situação no trabalho. Eu tinha uma função que pagava bem, que as pessoas ao redor consideravam boa, que no papel não tinha nada de errado, mas eu chegava de manhã e havia um peso que era difícil de nomear. Não era preguiça, não era estresse comum, era algo mais parecido com dissonância, a sensação física de estar fazendo algo que contradiz o que você é por dentro, como cantar numa nota que não é a sua, e os relacionamentos também. Não que as pessoas fossem ruins, mas algumas conversas começaram a parecer ocas de um jeito que antes eu não percebia. Eu ouvia as mesmas trocas de sempre, as mesmas reclamações circulares, os mesmos planos que nunca saíam do lugar, e havia uma parte de mim que observava tudo aquilo com uma estranheza nova. Não julgamento, pelo menos eu tentava que não fosse. Era mais como perceber que você está num quarto fechado e acabou de notar que há uma janela que nunca foi aberta. Isso é desconfortável de um jeito muito particular, porque você não pode culpar ninguém, não tem vilão, não tem drama óbvio. Tem só você, mudando de tamanho por dentro.
e as coisas ao redor continuando exatamente do mesmo tamanho de sempre. E a mente, nessa hora, faz o que a mente faz melhor, que é criar medo. Ela sussurra que você está sendo ingrato, que você está complicando o que era simples, que as pessoas que vivem sem essa inquietação toda são mais felizes e você devia ser mais como elas. É uma voz muito convincente, porque ela usa a sua própria língua e os seus próprios medos como argumento. Mas havia outra voz, mais funda, mais quieta, que não argumentava, que só ficava lá, firme, como um tom que não some mesmo quando você aumenta o volume de tudo ao redor. E foi seguindo esse tom, mesmo sem entender direito o que ele era, que eu comecei a fazer escolhas que de fora pareciam sem sentido. Recusei uma promoção que todo mundo esperava que eu aceitasse. Me afastei de uma roda social que havia anos era minha referência de pertencimento. Comecei a passar mais tempo sozinho, não por tristeza, mas porque o silêncio havia se tornado o único lugar onde eu conseguia ouvir o que precisava ouvir. E foi num desses silêncios que eu entendi algo que mudou tudo. Eu não estava perdendo nada, estava liberando espaço. Cada coisa que saía não estava me esvaziando, estava me devolvendo volume. Como esvaziar uma mochila que você carregou pesada por tanto tempo que esqueceu que ela estava nas suas costas. E quando você tira, a primeira sensação é estranheza, não alívio, porque o peso havia virado parte da postura. Mas embaixo da estranheza, começando devagar, havia algo que eu não sentia há muito tempo: leveza. Tem uma coisa que ninguém te avisa sobre leveza, que ela assusta. A gente passa tanto tempo acostumado com o peso que quando ele começa a assumir, a primeira reação não é alívio, é desconfiança. Você olha para esse espaço novo dentro de você e pensa: o que está faltando? Porque a mente humana é assim, ela interpreta a ausência de pressão como perigo, como se algo importante tivesse sumido sem avisar. Eu fiquei uns dias nessa estranheza depois que comecei a perceber a leveza chegando. Olhava para minha própria rotina como quem olha para um quarto que foi reorganizado enquanto dormia. Tudo estava lá, mas em lugares diferentes. E eu precisava reaprender onde cada coisa ficava. Foi nesse período que eu comecei a prestar atenção num fenômeno que eu sempre havia descartado como coincidência. Sabe aquela sensação de pensar numa pessoa e 2 minutos depois o celular toca e é ela? Ou você formular uma dúvida internamente, uma pergunta que você nem chegou a dizer em voz alta, e de repente encontrar a resposta num lugar completamente aleatório. Um trecho de conversa que você ouve passando na rua, uma frase num cartaz, uma coisa que alguém fala sem saber que estava respondendo exatamente o que você estava carregando. Antes eu chamava isso de coincidência e seguia em frente, mas naquele período eu comecei a parar, comecei a notar o padrão, e o padrão era frequente demais para ser aleatório, pelo menos era o que eu sentia, e a sensação era física, um reconhecimento que começava no peito antes de chegar na cabeça. Não era lógico, era mais como quando você ouve uma música que nunca ouviu antes, mas que parece que você conhece de algum lugar que não existe no tempo. Eu lembro de uma tarde específica. Eu estava num café esperando um amigo que atrasou, coisa de meia hora. Eu estava inquieto com uma decisão que precisava tomar, uma daquelas que não tem resposta óbvia, que fica girando na cabeça sem parar, e do nada, na mesa do lado, 2 desconhecidos estavam tendo uma conversa que eu ouvi sem querer, e num trecho dessa conversa, um deles disse exatamente o que eu precisava ouvir. Não de forma poética, não como conselho, era só uma frase jogada no meio de um assunto completamente diferente, mas ela acertou em cheio numa coisa que eu estava tentando formular há semanas. Eu fiquei parado com o café na mão por uns 30 segundos, só processando aquilo, e foi aí que eu entendi a diferença entre coincidência e sincronicidade. Coincidência é quando 2 eventos se encontram por acaso. Sincronicidade é quando 2 eventos se encontram com um significado que você sente antes de conseguir explicar. A diferença não está no evento em si, está em você, na sua capacidade de perceber o padrão, porque você está num estado de atenção diferente. Meu campo de percepção havia expandido, não porque eu tinha feito alguma técnica, não porque eu havia lido alguma coisa específica, mas porque eu havia parado de fazer barulho suficiente para começar a captar o que sempre esteve lá. E isso mudou como eu me movia pelo dia. Passei a andar mais devagar, não fisicamente, mas internamente. Passei a deixar um espaço entre os momentos, em vez de preencher cada segundo com pensamento ou estímulo.
E nesse espaço as coisas começavam a aparecer. Insights, memórias que traziam clareza, sensações que apontavam direções sem usar palavras. Não era magia, era atenção, mas atenção de um tipo que eu nunca havia praticado antes, porque nunca havia parado quieto o suficiente para saber que ela existia. O meu amigo chegou naquele dia. A gente tomou café, conversou sobre outras coisas, mas eu saí de lá sabendo o que ia fazer em relação àquela decisão que estava me consumindo, sem ter pedido conselho a ninguém, sem ter resolvido racionalmente, só sabendo. E saber desse jeito, com aquela calma que não precisa de argumento, era completamente diferente de tudo que eu havia sentido antes. Mas o que me esperava nos dias seguintes foi algo que eu não estava preparado, porque quando você começa a se mover diferente, o mundo ao redor reage, e nem sempre de um jeito bonito. As pessoas que estavam acostumadas com a versão antiga de mim começaram a perceber a mudança antes de eu conseguir nomeá-la. Não porque eu havia anunciado nada, mas porque presença muda. Quando você para de reagir automaticamente, quando você deixa um segundo de silêncio antes de responder onde antes havia resposta imediata, quando você recusa coisas que antes aceitaria por hábito, as pessoas sentem isso. E a reação mais comum não é curiosidade, é desconforto. Eu tinha um amigo de anos, o Rafael. Gente boa, parceiro de muita coisa, alguém que eu considerava de verdade. E ele foi o primeiro a verbalizar o que outros apenas deixavam no ar. A gente estava conversando um dia e ele falou: "Você mudou, cara", num tom que não era elogio. Era quase uma acusação. Eu não soube o que responder na hora. Fiquei em silêncio, que provavelmente confirmou o que ele estava sentindo. Mas aquilo ficou em mim, não como culpa, como pergunta. Eu havia mudado, e a mudança estava incomodando as pessoas ao redor. Isso significava que eu estava errando, ou significava outra coisa completamente diferente. Levei uns dias para entender o que estava acontecendo, e quando entendi, foi uma daquelas compreensões que chegam inteiras, sem etapas, como luz que acende e não precisa esquentar para clarear. Quando você muda, você não incomoda as pessoas por mal. Você incomoda porque a sua mudança é um espelho. Ela mostra, sem querer, sem intenção, que mudança é possível. E para quem está confortável na imobilidade, esse espelho é incômodo demais. Eu não era uma ameaça ao Rafael. Eu era um lembrete de uma pergunta que ele preferia não fazer. E essa percepção me trouxe algo que eu não esperava sentir, que foi compaixão. Não aquela compaixão de cima para baixo, não piedade. Uma compaixão lateral, de quem reconhece no outro o mesmo peso que carregou, porque eu havia sido o Rafael por muitos anos. Havia incomodado com a estabilidade de outros porque a minha própria inquietação ainda não tinha nome. Mas junto com a compaixão veio uma clareza dura. Havia pessoas na minha vida que só funcionavam com a versão antiga de mim. Não por maldade, mas porque o relacionamento havia sido construído em cima daquela roupa que eu havia vestido por tanto tempo. E agora que eu estava tirando a roupa, ficava óbvio que algumas dessas conexões não tinham nada por baixo. E eu precisava decidir o que fazer com isso. Eu perdi um amigo por causa de silêncio. Não por briga, não por traição, não por nenhum daqueles motivos que você consegue explicar para alguém. Perdi porque parei de fingir que certas conversas ainda faziam sentido para mim. E o espaço que ficou foi grande demais para ele ignorar. Com o Rafael foi assim. Depois daquele dia em que ele disse que eu havia mudado, a gente continuou se falando por um tempo, mas algo havia rachado. Não dramaticamente, mas como uma fratura fina num copo de vidro que você só percebe quando segura contra a luz. A gente ainda marcava encontros, ainda trocava mensagem, mas havia uma superfície nas conversas que antes não existia. Como se os dois soubessem que o chão havia mudado, mas nenhum quisesse falar sobre isso. Até que um dia a gente simplesmente parou de marcar. Sem briga, sem conversa final, sem nenhum fechamento. Só parou. E eu fiquei esperando a culpa vir, esperando aquela voz que diz que você abandonou alguém, que você é ingrato, que você se achou. Mas a culpa não veio do jeito que eu esperava. Veio uma tristeza. Essa sim, uma tristeza real e honesta de quem sente falta de alguém que existiu. Mas embaixo da tristeza, havia algo que eu precisei de tempo para nomear. Havia alívio. E o alívio me assustou mais do que a tristeza. Porque alívio implica que havia peso. E eu não havia percebido o quanto aquela amizade havia se tornado um esforço constante de ser quem eu não era mais. Cada encontro com o Rafael exigia que eu ligasse de volta a versão antiga de mim, como se fosse um modo de jogo que eu havia desativado, mas que ele ainda esperava que eu usasse. Isso me ensinou algo que eu não estava esperando aprender naquele momento, que manter certas conexões pode ser uma forma muito elegante e socialmente aceita de sabotar o próprio crescimento. Você continua ali, presente, comprometido,
e ao mesmo tempo está gastando energia que deveria estar indo para outra direção. Não é culpa de ninguém. É só que pessoas diferentes crescem em direções diferentes. E às vezes, essas direções param de se cruzar. O espaço que ficou depois do Rafael não foi vazio. Foi como um cômodo que você esvazia de móveis velhos e que de repente parece maior do que você imaginava. E nesse espaço maior, eu comecei a perceber coisas que o barulho anterior não deixava ver. Comecei a observar meu próprio padrão de busca. Eu havia passado anos consumindo livros, cursos, conteúdos, conversas, conselhos, acumulando respostas para perguntas que às vezes eu nem havia feito ainda. E toda vez que terminava um livro ou um curso, havia uma satisfação breve que logo se transformava em fome de novo. Como comer comida que tem gosto bom, mas não sustenta. E um dia eu parei no meio de um parágrafo de um livro que estava lendo e percebi: esse livro está me dizendo coisas que eu já sei. Não no sentido de que o livro era ruim ou óbvio, mas no sentido de que aquelas ideias não eram novas para algo dentro de mim. Eram familiares de um jeito que não tinha origem rastreável. Como se eu estivesse lendo a descrição de um lugar que eu já havia visitado num sonho. Eu fechei o livro e fiquei sentado com aquilo por um tempo. Tinha uma diferença enorme. Eu estava começando a entender entre buscar e reconhecer. Buscar é ir atrás de algo que está fora de você. Reconhecer é encontrar fora de você algo que já estava dentro. A sensação é completamente diferente. Buscar cansa, reconhecer descansa. E eu havia passado anos buscando, quando o que eu precisava era aprender a reconhecer. Mas entender isso na teoria e conseguir viver isso na prática são duas coisas bem diferentes. Porque a mente que aprendeu a buscar não para fácil. Ela está acostumada com o movimento, com a aquisição, com a sensação de progresso que vem de adicionar algo novo. E quando você tenta trocar esse padrão por quietude, por escuta interna, por reconhecimento, a mente protesta. Ela chama de preguiça, chama de estagnação, cria urgência onde não há urgência. Eu vivia isso de manhã. Acordava e havia uma espécie de pressão automática, aquela sensação de que você precisa fazer alguma coisa, produzir, avançar, não ficar parado. E nos dias em que eu cedia a essa pressão, eu chegava no fim do dia tendo feito bastante coisa e sentindo que havia feito pouco do que importava. Até que eu comecei a fazer um experimento pequeno. Antes de pegar o celular de manhã, antes de checar qualquer coisa, antes de ativar qualquer estímulo externo, eu ficava uns minutos só prestando atenção em como eu estava. Não meditação formal, não técnica, só atenção. Como um diagnóstico rápido antes de começar o dia. E o que eu encontrava nesse silêncio da manhã era sempre mais honesto do que qualquer coisa que eu encontrava no resto do dia. Havia manhãs em que eu acordava com uma clareza tranquila que eu aprendia a proteger. E havia manhãs em que eu acordava com um ruído interno que, quando eu não prestava atenção, se disfarçava de produtividade o dia inteiro, mas que no fundo era só ansiedade usando roupa de trabalho. A diferença entre as duas coisas era sutil, mas real. E aprender a distinguir foi como desenvolver um sentido que eu não sabia que tinha. Mas o momento em que tudo isso foi testado de verdade ainda estava por vir. E quando veio, não avisou. O teste que eu não sabia que estava esperando chegou numa terça-feira comum, sem nenhum aviso, numa ligação de 15 minutos, que virou o chão embaixo de tudo que eu havia construído. Era minha chefe, a Fernanda. Alguém que eu respeitava, que havia me contratado anos antes, que eu considerava uma referência profissional de verdade. E ela ligou para me dizer, com aquela voz calma de quem ensaiou o que vai falar, que a empresa estava passando por uma reestruturação e que a minha posição havia sido eliminada. Eu ouvi tudo sem interromper. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para o celular na minha mão por um tempo que eu não consigo calcular. A primeira reação não foi desespero. Foi uma espécie de entorpecimento, como quando você bate o cotovelo com força e por um segundo não sente nada, e você sabe que a dor está vindo, mas ainda não chegou. E quando chegou, chegou junto com algo que eu não esperava. Chegou com uma voz muito antiga, que eu reconheci imediatamente porque ela havia morado em mim por muito tempo.
A voz que diz que você não é suficiente, que algo deu errado porque algo em você é errado, que os outros conseguem e você não porque há uma falha fundamental ali, no centro de quem você é. Essa voz é traiçoeira porque ela não grita. Ela sussurra e ela usa o seu próprio vocabulário, os seus medos específicos, as suas inseguranças particulares. É difícil distinguir ela do seu próprio pensamento, porque ela soa exatamente como você. Eu passei os 2 primeiros dias naquele estado cinza, não funcionando direito, não conseguindo me concentrar em nada, indo de cômodo em cômodo sem propósito, acordando às 3 da manhã com aquela pressão no peito que não é dor, mas que pesa como se fosse. E numa dessas madrugadas eu me lembrei do experimento da manhã que eu havia desenvolvido nas semanas anteriores. Aquele hábito de ficar em silêncio antes de qualquer estímulo, de fazer o diagnóstico interno antes de ativar o mundo externo. Só que agora era madrugada e não havia como fingir calma onde não havia nenhuma. Então eu fiz diferente. Em vez de tentar criar silêncio, eu fiquei com o barulho. Fiquei com a voz antiga, com o peso no peito, com o medo que tinha gosto de metal na boca. Não tentei empurrar nada para baixo. Não tentei resolver. Não tentei transformar o momento em lição. Só fiquei ali, presente, como quem senta do lado de alguém que está sofrendo, sem precisar consertar nada. E algo aconteceu que eu não consigo descrever direito sem soar estranho. O barulho não sumiu, mas mudou de qualidade. Como quando você para de lutar contra uma corrente e ela para de te puxar com tanta força. O medo continuou lá, mas perdeu a dimensão de ameaça. Ficou menor, mais manejável, mais parecido com um sentimento do que com uma verdade. E naquele espaço que apareceu, algo que eu havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas voltou. Aquela gravidade interna, aquela bússola quieta que não aponta norte, mas que aponta coerência. E ela não estava apontando para nenhuma solução prática. Não estava me dizendo o que fazer a seguir. Estava apenas dizendo que eu ainda estava inteiro. E isso, naquela madrugada, foi suficiente. Os dias seguintes foram de reconstrução lenta, não de carreira, não ainda, de postura interna, porque eu percebi que havia uma escolha muito concreta diante de mim. Não a escolha de o que fazer profissionalmente, essa viria depois, mas a escolha de como me relacionar com o que havia acontecido. Eu podia usar aquilo como confirmação da voz antiga. Podia deixar que o episódio virasse prova de que meu crescimento interno havia sido ingênuo, que o mundo real não tem espaço para essas coisas, que eu havia me distraído com introspecção quando deveria ter me protegido melhor. Ou eu podia olhar para o mesmo evento com outra lente. E a outra lente mostrava algo diferente. Mostrava que eu havia passado anos numa função que havia me dado segurança, mas que há muito tempo havia parado de me dar significado. Que a cada manhã daquele experimento de silêncio, eu havia encontrado, lá embaixo do ruído, uma insatisfação que eu havia escolhido não olhar de frente, porque a conta pagava bem e o risco parecia alto demais. A Fernanda havia feito uma ligação de 15 minutos, que eu precisaria ter feito para mim mesmo há pelo menos 2 anos. Isso não tornou a situação fácil, não pagou as contas que ainda chegavam, mas mudou completamente o peso emocional do episódio. Tirou o veneno da narrativa de fracasso e deixou o que estava por baixo, que era uma oportunidade que eu havia me recusado a criar por conta própria. E com essa mudança de lente vieram perguntas que eu nunca havia me dado permissão de fazer em voz alta. O que eu faria se soubesse que ia dar certo? Não o que era seguro, não o que era lógico, não o que as pessoas ao redor esperavam. O que eu faria se a única variável fosse o que eu genuinamente queria construir? Eu fiquei com essa pergunta por dias, e a resposta que foi surgindo era ao mesmo tempo simples e assustadora, porque ela não apontava para nada que eu havia feito antes. A resposta que foi surgindo dentro de mim durante aqueles dias me assustou de um jeito que nenhuma demissão poderia assustar. Porque demissão é externa, é circunstância, é algo que acontece com você, mas olhar para dentro e encontrar um desejo que você passou anos enterrando, isso é outra coisa completamente diferente. Isso é você encontrando a conta que você mesmo adiou por tempo demais. Eu queria criar algo meu. Não era um plano, não era um projeto estruturado com etapas e projeções. Era uma direção, uma daquelas coisas que você sente na direção do peito quando pensa nelas, não como excitação nervosa, mas como reconhecimento quieto. Como quando você está num lugar desconhecido e de repente reconhece a direção de casa sem ter mapa. Mas reconhecer uma direção e começar a andar nela são 2 movimentos completamente diferentes, porque entre os dois existe o espaço liminar, aquele chão de ninguém que eu havia nomeado na teoria semanas antes, sem saber que ia viver ele de forma tão concreta logo em seguida. Eu não pertencia mais ao que era antes, a função havia sumido,
A identidade profissional que eu carregava há anos havia sido removida como etiqueta de produto, mas eu ainda não havia chegado em lugar nenhum novo. E nesse espaço, o cérebro faz o que sempre faz quando não tem estrutura para se apoiar. Ele cria estrutura falsa, urgência fabricada, listas de tarefas que parecem produtividade, mas são só movimento para não ficar parado. Comparações com outras pessoas que já chegaram onde você ainda não sabe se vai chegar. Aquela sensação de que o tempo está passando e você está ficando para trás de um marcador que você mesmo inventou. Eu reconhecia tudo isso porque havia passado semanas aprendendo a distinguir o ruído do sinal. Mas reconhecer não significa imune. Eu ainda sentia a pressão, só não deixava mais que ela tomasse a decisão por mim. E foi exatamente nesse ponto, no meio desse espaço liminar, que algo inesperado aconteceu. Eu encontrei a Camila. Não de forma romântica, não é esse tipo de história. A Camila era alguém que eu havia conhecido anos antes em contexto profissional e que havia sumido do meu radar, como as pessoas somem quando os caminhos se separam. E ela reapareceu da forma mais casual possível, num lugar completamente aleatório, numa tarde de quarta-feira em que eu havia saído só para me mover, para sair do apartamento que estava começando a parecer pequeno demais para minha cabeça. A gente se reconheceu, parou, trocou aquele abraço de quem não se vê há tempo e foi sentar num café ali perto para colocar o papo em dia. O que a Camila estava fazendo com a vida dela era exatamente a resposta que eu havia estado circulando sem conseguir formular. Ela havia saído de uma carreira estável 3 anos antes para construir algo próprio. Havia passado por um período difícil que ela descreveu com uma honestidade que me desarmou. E estava num ponto agora em que aquilo que ela havia construído era pequeno, mas completamente dela. Eu ouvi ela falar por 1 hora sem quase interromper. Não porque o que ela dizia era extraordinário, mas porque cada coisa que ela dizia encontrava um eco em algo que eu havia estado sentindo sem conseguir colocar em palavras. Era aquilo de novo, o reconhecimento que antecede a lógica, a sensação de que a informação estava chegando de fora, mas acertando alguma coisa interna que estava esperando por ela. Quando a gente se despediu e eu voltei caminhando, o ar estava diferente. Não o ar do mundo, o ar dentro de mim. Mas a noite daquele dia me trouxe algo que eu não havia previsto. Junto com a clareza que a conversa com a Camila havia trazido, veio uma camada de ruído que eu não reconheci imediatamente. Uma voz que não era a voz antiga, não era medo, não era insegurança. Era algo mais sutil, mais sofisticado, que demorei para identificar. Era a voz que diz que o mundo por fora continua igual, enquanto você muda por dentro, e que isso tem um preço. Eu abri o celular naquela noite e o contraste foi brutal. Enquanto eu estava num café ouvindo sobre construção e significado, meu feed estava cheio de urgência, notícias ruins, comparações, a aceleração constante de um mundo que não para respirar nem por 1 segundo. E havia uma dissonância física nisso, quase como o cheiro de ambiente fechado depois de você ter ficado do lado de fora por horas. Eu fechei o celular e fiquei prestando atenção em como aqueles minutos de exposição já haviam mudado o estado interno que eu havia chegado em casa carregando. Como se eu tivesse com uma taça cheia e sem querer tivesse derramado metade no chão sem perceber. Isso me mostrou algo que eu ainda não havia entendido de forma tão concreta. O estado interno que eu estava desenvolvendo não era robusto o suficiente ainda para sobreviver a qualquer ambiente sem atenção. Ele precisava de cuidado ativo, não de proteção paranoica, mas de escolha consciente sobre o que entrava e o que ficava de fora. Eu estava ficando mais seletivo, não por arrogância, não por me achar diferente, mas porque havia aprendido que a atenção é recurso finito e que onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. E energia mal direcionada não volta. Mas o custo dessa seletividade eu ainda não havia medido direito, e ele era maior do que eu imaginava. O custo que eu não havia medido tinha um rosto, e esse rosto era o da minha mãe. Ela ligou numa manhã de sábado, com aquela voz de quem está tentando parecer casual, mas não está. Me perguntou como eu estava, se eu havia procurado emprego, se eu tinha algum plano concreto. E havia uma pressão embutida naquelas perguntas que eu reconheci, porque havia crescido dentro dela. A pressão de quem te ama de um jeito que às vezes aperta demais, porque o medo de te ver sofrendo é maior que a capacidade de confiar que você sabe o que está fazendo. Eu respondi com calma, expliquei que estava num processo
processo, que havia clareza na direção mesmo sem ter ainda os detalhes. E ela ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que deveria. E então disse uma coisa simples que ficou em mim por dias. Ela disse: "Eu só quero que você seja feliz, mas me preocupo quando não consigo entender o que você está fazendo." E eu entendi, naquele momento, que o custo da seletividade não era só de redes sociais e ambientes de baixa energia. Era de relacionamentos reais, de pessoas que você ama, que foram construídos numa versão de você que estava mudando, e que nem todo mundo consegue acompanhar a mudança na mesma velocidade que ela acontece por dentro. Isso não gerou ressentimento, gerou uma responsabilidade nova que eu não havia nomeado ainda. A responsabilidade de não deixar as pessoas que importam para trás, sem ao menos tentar criar uma ponte. Mas criar essa ponte exigia algo que ainda estava em formação dentro de mim. Exigia que eu conseguisse explicar o que estava vivendo sem precisar que o outro entendesse completamente, sem precisar de aprovação para validar o que eu sabia que era real. E ainda faltava um pedaço importante para eu conseguir fazer isso. Esse pedaço chegou de um jeito que eu não esperava, como quase tudo havia chegado naquele período. Eu estava numa manhã comum, tinha se passado pouco mais de um mês desde a demissão, e eu havia criado um hábito novo de sair cedo para caminhar antes de qualquer compromisso do dia. Não era exercício, não era meditação com nome, era só movimento, ar e tempo sem agenda. Naquela manhã eu passei por uma obra, e havia um trabalhador lá que estava colocando piso num trecho de calçada que havia sido quebrado. Ele não estava fazendo nada de especial, só trabalhando, mas havia uma atenção no que ele fazia que me prendeu por um segundo. Ele verificava cada pedra antes de assentar, pressionava com a palma da mão para sentir se estava nivelado, ajustava milímetros com uma paciência que parecia fora de lugar para quem estava só passando. Eu continuei andando, mas aquela imagem ficou comigo o dia inteiro. E à noite, num daqueles momentos de silêncio antes de dormir, eu entendi o que ela estava me dizendo. A virada que eu havia esperado durante semanas não havia chegado como raio. Havia chegado exatamente como aquele piso sendo assentado pedra por pedra. Cada insight uma pedra, cada escolha consciente uma pedra, cada manhã de silêncio, cada conversa honesta, cada momento em que eu havia ficado com o desconforto em vez de fugir dele. Tudo isso havia sido o assentamento lento de um chão novo por baixo dos meus pés. E eu percebi que já estava andando nesse chão há um tempo sem ter percebido a transição. Não havia um momento de antes e depois com linha divisória clara. Havia uma continuidade de escolhas pequenas que juntas haviam mudado a textura de como eu me sentia dentro da minha própria vida. A ansiedade que morava em mim como inquilino fixo havia ficado mais quieta, não sumido, mas reduzido a hóspede ocasional em vez de dono do espaço. As manhãs que antes pesavam com aquela pressão automática de ter que produzir e provar, agora chegavam com uma leveza que eu havia parado de notar porque havia se tornado normal. E normal era exatamente a palavra certa, porque a mudança real não se anuncia. Ela simplesmente vai se tornando o estado padrão até você olhar para trás e não reconhecer mais o chão que estava antes. Mas havia ainda algo que eu precisava entender sobre essa virada silenciosa. Algo que a imagem do trabalhador havia começado a revelar, mas que ainda não estava completo. Porque assentar o piso é uma coisa, aprender a confiar que ele aguenta seu peso é outra. E essa confiança ia ser testada de um jeito que nenhuma caminhada matinal havia me preparado. Numa conversa que eu não havia planejado ter, com uma pessoa que eu não esperava encontrar, num momento em que eu achava que já havia passado pelo mais difícil, mas ainda não havia. A conversa que eu não havia planejado ter aconteceu com o Gustavo, e ela quase me fez desistir de tudo que eu havia construído por dentro nas últimas semanas. O Gustavo era alguém que eu admirava. Não um mentor formal, não um guru, mas um daqueles caras que você observa de longe e pensa, esse cara chegou onde eu quero chegar. Ele havia construído algo próprio, havia saído do caminho convencional, havia feito exatamente o movimento que eu estava tentando ter coragem de fazer. Quando ele me chamou para tomar um café, eu fui com uma expectativa que eu não percebi que estava carregando, até que ela foi frustrada. A gente estava conversando há uns 20 minutos quando eu contei sobre o período que estava vivendo. Não com detalhe, não de forma dramática, mas com honestidade. Sobre a demissão, sobre a direção que estava se formando, sobre o processo interno que havia mudado como eu me relacionava com as coisas. E o Gustavo me ouviu,
assentiu algumas vezes e então falou uma coisa que eu não esperava. Ele disse: "Olha, eu respeito o que você está vivendo, mas cuidado com esse tipo de coisa. Fica fácil usar crescimento interno como desculpa para não tomar decisão nenhuma. O mundo não espera você se encontrar. Ou você age, ou você fica para trás." Eu ouvi aquilo e senti algo que eu não sentia há semanas. Um golpe direto na confiança que eu havia estado construindo pedra por pedra. Não porque ele havia sido cruel, ele não havia sido, mas porque ele havia encontrado exatamente a fratura que ainda existia na minha armadura interna. A dúvida de que talvez tudo aquilo fosse só uma forma sofisticada de ficar parado. Eu voltei para casa em silêncio e passei aquela noite inteira naquele espaço que eu já conhecia, mas que desta vez tinha dentes. A voz do Gustavo misturada com a voz antiga, as duas usando argumentos diferentes, mas apontando para a mesma conclusão, que eu estava me enganando, que crescimento real aparece em resultados concretos, que silêncio e clareza interior não pagam conta. Eu fui dormir sem resolver nada e acordei de madrugada com o coração acelerado, aquela sensação física de ameaça sem objeto definido que você não consegue localizar nem afastar. Fiquei deitado no escuro por um tempo. Respirei, deixei o peso estar lá sem tentar diminuí-lo. E devagar, como sempre acontecia quando eu parava de lutar, uma distinção começou a se formar com clareza. O Gustavo não estava errado sobre o mundo. A ação importa, resultado importa. O tempo passa e oportunidades não esperam. Isso tudo era verdade. Mas ele estava descrevendo o mundo de fora, e eu estava aprendendo a me mover a partir de dentro. E a diferença não é que um ignora o outro, é que a ordem muda tudo. Quando você age a partir do medo de ficar para trás, você pode produzir muito e ainda assim se sentir vazio. Eu havia vivido isso por anos. Quando você age a partir de coerência interna, mesmo que seja mais lento no início, o que você constrói tem uma solidez diferente, porque está assentado em chão real. Eu não estava me enganando. Estava aprendendo a diferença entre velocidade e direção. E essa distinção, que chegou às 3 da manhã num quarto escuro, foi a pedra mais importante de todo o piso que eu estava construindo. No dia seguinte eu acordei diferente. Não aliviado, não eufórico, não cheio de certeza. Diferente de um jeito mais sutil e mais permanente. Como quem passou por uma febre e acorda com o corpo fraco, mas o organismo mais forte. E foi nesse estado que eu tomei a primeira decisão concreta desde a demissão. Não porque o plano estava perfeito, não porque o medo havia sumido, não porque eu havia recebido algum sinal externo de que era a hora, mas porque eu sentia aquela gravidade interna apontando com uma clareza que não precisava de argumento. Eu ia começar a construir o que eu havia passado anos adiando. Não com fanfarra, não com post nas redes, não com anúncio para ninguém. Com um passo pequeno e concreto, feito em silêncio, numa tarde de semana comum, como o trabalhador assentando a primeira pedra de um calçamento que ninguém ainda vai pisar, mas que vai estar lá quando precisarem. E aquele passo pequeno fez algo que eu não esperava. Ele mudou a forma como eu me sentia no meu próprio corpo. Não foi excitação, foi algo mais parecido com alinhamento, aquela sensação de quando você está em pé e a postura encaixa de um jeito que o esforço some, como se o que eu estava fazendo e o que eu era tivessem finalmente parado de puxar em direções opostas. Mas junto com aquele alinhamento veio uma percepção que eu precisei sentar para processar, porque eu olhei para aquele passo pequeno e percebi que ele havia sido possível não apesar de tudo que eu havia passado nos últimos meses, mas por causa disso. A demissão, a perda do Rafael, a conversa difícil com minha mãe, a noite de madrugada depois do café com o Gustavo. Tudo aquilo havia sido parte do assentamento, não obstáculos para superar, mas materiais de construção. E então uma pergunta que eu nunca havia me feito com seriedade apareceu na minha cabeça com uma nitidez que parou tudo. O que eu havia estado evitando construir não era só um projeto. Era uma versão de mim que eu havia considerado arriscada demais para tentar ser. E se eu havia evitado por medo, o que mais eu ainda estava evitando pela mesma razão? A pergunta que havia aparecido naquela noite, sobre o que mais eu ainda estava evitando por medo, não me deixou em paz por dias. E quanto mais eu tentava responder de forma racional, mais ela escorregava. Era uma daquelas perguntas que não se resolve pensando, que só se revela quando você para de forçar e deixa o que precisa aparecer surgir no próprio tempo. A resposta veio num sonho. Não um sonho simbólico e elaborado, cheio de imagens dramáticas. Foi um sonho simples e por isso mesmo mais desconcertante. Eu estava numa sala que eu conhecia, sentado numa cadeira, e havia uma versão de mim do outro lado da mesa.
não o meu eu atual. Era um eu de anos atrás, com aquela postura fechada de quem está sempre na defensiva sem saber por quê. E esse eu antigo estava me olhando com uma expressão que eu reconheci imediatamente, porque já havia usado ela muitas vezes. Era a expressão de quem está esperando aprovação. Eu acordei às 6 da manhã com aquilo impresso na cabeça e fui direto para a janela, aquela de frente para a rua, a que eu abria toda manhã para deixar o ar entrar antes de qualquer coisa. Fiquei olhando para fora sem ver nada de específico e ficou claro de um jeito que não precisou de mais análise. O que eu havia estado evitando durante toda a vida adulta era agir sem precisar que alguém confirmasse que a ação valia a pena. Não era preguiça, não era falta de coragem no sentido óbvio. Era uma dependência invisível de validação externa que havia se disfarçado de cautela, de humildade, de ponderação. Toda decisão grande da minha vida havia esperado por algum tipo de sinal de fora. Um elogio, uma abertura, uma circunstância favorável que funcionasse como permissão. E enquanto eu esperava permissão, eu ia ficando cada vez mais distante do que eu genuinamente queria construir. A demissão havia removido essa estrutura de permissão de forma brutal. Não havia mais chefe aprovando meu trabalho. Não havia mais cargo validando minha identidade. Não havia mais ambiente externo dizendo que eu estava no lugar certo. E o desconforto que eu havia sentido durante semanas não era só insegurança financeira. Era abstinência. O organismo acostumado com validação externa, passando pelo processo de aprender a funcionar sem ela. E o passo pequeno que eu havia dado dias antes, aquele primeiro movimento concreto em direção ao que queria construir, havia sido tão poderoso não porque era grande, mas porque havia sido feito sem pedir permissão a ninguém. Essa percepção teve gosto de liberdade. Não a liberdade eufórica de quem conquistou algo. A liberdade quieta de quem entendeu uma regra do jogo que havia limitado cada movimento sem que percebesse. Nos dias seguintes, algo mudou na textura das minhas decisões. Antes, havia um processo interno que eu nem notava, de tanto que era automático. Uma ideia surgia, e antes que ela pudesse virar ação, minha mente já estava rodando uma simulação de como as pessoas ao redor reagiriam. Não de forma consciente. Era mais rápido que isso, quase reflexo, como filtro que processava tudo antes de chegar à consciência. E esse filtro havia começado a perder força, não porque eu me tornei alguém que ignora os outros, mas porque eu havia descoberto que há uma diferença enorme entre considerar as pessoas e precisar delas para agir. Considerar é inteligência social, é cuidado, é consciência de que você não existe no vácuo. Precisar é dependência que se disfarça de responsabilidade. Eu estava aprendendo a fazer a primeira coisa sem fazer a segunda. E isso aparecia em situações pequenas que antes eu nem notaria. Uma conversa em que eu discordei sem amenizar a discordância, até ela virar concordância disfarçada. Uma escolha de como usar meu tempo, que não precisou justificativa para ninguém. Um projeto que comecei sem esperar condições perfeitas. Havia uma firmeza nova nessas pequenas ações. Não arrogância, não frieza. Firmeza. Como diferença entre caminhar em chão mole e caminhar em chão sólido. O destino pode ser o mesmo, mas a qualidade do passo muda completamente. E foi nesse estado, nessa firmeza silenciosa, que havia levado meses para se formar, que eu recebi uma mensagem que não esperava. Era do Lucas, um cara que eu havia conhecido brevemente no contexto profissional anterior, que me rastreou por uma indicação de terceiros e me mandou uma mensagem direta, perguntando se eu toparia me encontrar para conversar sobre um projeto que ele estava desenvolvendo. Eu não conhecia o Lucas bem, não sabia o que era o projeto. E alguns meses antes, eu teria pesquisado tudo o que fosse possível sobre ele antes de responder. Teria pedido mais detalhes para reduzir incerteza, teria provavelmente demorado dias para decidir se valia a pena. Mas eu li a mensagem, senti aquela gravidade interna e respondi em 5 minutos. Disse que topava.
Não porque eu sabia o que ia encontrar, mas porque eu havia aprendido a confiar que quando a direção está certa, você não precisa enxergar o caminho inteiro antes de dar o próximo passo. E o que aquela conversa trouxe mudou o rumo de tudo que estava se construindo. O Lucas chegou no café com 10 minutos de atraso e um caderno de papel na mão que parecia ter sido usado de verdade, cheio de dobras e anotações nas margens. Isso me disse mais sobre ele do que qualquer pesquisa que eu poderia ter feito antes. A gente se cumprimentou, pediu café e ele foi direto ao ponto, sem aquela dança social de aquecimento que a maioria das conversas de negócio tem. Ele disse que havia me rastreado porque 3 pessoas diferentes, sem se conhecerem, haviam citado meu nome quando ele perguntou sobre alguém que pensava diferente sobre o tema que ele estava desenvolvendo. 3 pessoas, sem combinação, apontando para o mesmo nome. Eu ouvi aquilo e senti aquele reconhecimento que eu havia aprendido a distinguir de excitação. Não era euforia, era o sinal quieto que diz que você está no lugar certo. O projeto do Lucas era algo que eu não consigo descrever em detalhe aqui, sem tornar isso uma história sobre ele, mas a essência era essa. Ele estava construindo algo que precisava exatamente do que eu havia desenvolvido naqueles meses de processo interno. Não as minhas habilidades técnicas do emprego anterior, a minha capacidade de pensar a partir de dentro para fora, de encontrar coerência onde havia ruído, de tomar decisão sem precisar que o ambiente externo garantisse o resultado primeiro. Coisas que eu havia desenvolvido não num curso, não numa certificação, não num cargo, mas numa demissão, numa amizade que terminou sem briga, numa madrugada de medo, numa caminhada matinal passando por um trabalhador assentando o piso. A conversa durou 2h30. Quando a gente saiu do café, a rua estava diferente. Não porque havia mudado, mas porque eu estava diferente dentro dela. Havia uma leveza que não era ingenuidade, era confiança. A confiança de quem finalmente entendeu que o caminho que percorreu, mesmo o mais torto, mesmo o mais doloroso, era exatamente o caminho que precisava ser percorrido. Eu não disse sim para nada naquele dia. Pedi tempo para pensar, não por cautela, mas porque havia aprendido que decisão boa nasce no silêncio e não na adrenalina do momento. Mas eu já sabia a resposta antes de chegar em casa. Tem uma última coisa que eu preciso contar antes de terminar essa história. Alguns dias depois da conversa com o Lucas, numa manhã comum de quarta-feira, eu estava fazendo aquela caminhada que havia virado ritual. O sol ainda estava baixo, aquela luz de início de manhã que deixa tudo com sombra longa e temperatura boa. E eu passei pela mesma rua da obra, aquela onde eu havia visto o trabalhador assentando o piso semanas antes. A obra havia acabado. O calçamento estava pronto, limpo, com aquelas pedras bem assentadas que você pisa sem nem notar, porque parecem que sempre estiveram ali. Eu parei. Fiquei olhando por um tempo que provavelmente pareceu estranho para quem passasse do lado. Um cara parado olhando para o chão numa calçada de manhã. Mas eu estava vendo outra coisa. Estava vendo os últimos meses inteiros condensados naquele piso. Cada pedra uma escolha, cada espaço entre elas um momento de silêncio necessário. O resultado final que parece simples e óbvio só porque o processo foi feito com cuidado. E pensei na versão de mim que havia começado tudo aquilo. O cara que acordava com aquela roupa que não era sua, que sentia a inquietação nas bordas de tudo, que havia arquivado uma clareza de madrugada como coisa de cansaço, porque parecia arriscado demais levar a sério. Esse cara havia precisado de tudo, da demissão, da perda do Rafael, da ligação da minha mãe, da noite depois do Gustavo, de cada momento incômodo que eu havia tentado evitar e que havia encontrado um jeito de me alcançar de qualquer forma. Porque crescimento real não pede licença, ele usa o que tem disponível. E se você não cria a abertura por conta própria, ele encontra a abertura que existe, mesmo que seja uma que dói. Eu continuei a caminhada, e pela primeira vez em muito tempo, cada passo tinha o peso certo. Nem pesado demais para travar, nem leve demais para perder contato com o chão. Era só eu, andando no meu próprio ritmo, no meu próprio chão, em direção ao que eu havia parado de ter medo de querer. Isso não é uma história sobre despertar espiritual num sentido distante ou inacessível. É uma história sobre o que acontece quando você para de viver a vida do outro e começa a viver a sua. O processo é desconfortável, é solitário em partes, vai custar algumas relações e vai exigir que você suporte incerteza por mais tempo do que parece razoável. Mas o que está do outro lado desse processo é algo que nenhuma posição, nenhum salário, e nenhuma aprovação externa consegue te dar.
É a sensação de estar inteiro dentro da sua própria vida. E agora eu preciso te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil. Que roupa você está usando hoje que não é sua? E por que você ainda não tirou? Deixe a sua resposta nos comentários, porque esse é o tipo de conversa que vale a pena ter. Se essa história chegou em você de algum jeito, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo.